Glória a Deus, Ele é bom. Olhe para a amiga que está do teu lado e diga assim: Deus é bom. Diga assim: Ele quer, nessa noite, revelar o amor dEle pela sua vida. Diga assim: você não está aqui por acaso. Este é um encontro que já estava marcado na agenda de Deus. Amém? Boa noite, amadas. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. É uma alegria ver essa casa cheia de mulher. Que delícia. Que coisa boa. Que agradável é isso. Como a pastora Leandra diz, como é cheiroso. Fica tudo cheiroso, é só mulher. Bom demais. Muito bom estar aqui. Que bom que você veio. Que bom que você conseguiu superar o frio, a chuva, a tentação de uma sexta-feira, que geralmente a gente está cansado da semana toda. Que bom que você está aqui. Eu não sei quantas aqui já tiveram a oportunidade de viajar de avião, mas quando a gente está no avião, a gente recebe algumas instruções das aeromoças, dos comissários, né, de bordo, daquilo que a gente precisa fazer em caso de acidente, em qualquer situação que possa acontecer de turbulência ou do avião estar caindo, ou dele estar sobre o mar, enfim. Até mesmo do oxigênio pode ser que acabe dentro de um avião. E existe uma direção que eles ali, os comissários de bordo, sempre nos orientam. Então eles dizem assim: olha, quando vocês pais que estão com os teus filhos no avião, eu gostaria de pedir para que, se caso acabar o oxigênio aqui dentro, as máscaras de oxigênio irão cair. E eu te peço, coloque primeiro a máscara em você e depois você coloque nos teus filhos. E essa orientação, ela parece meio chocante assim. Porque a nossa natureza é de colocar primeiro nos filhos. É de colocar naqueles que estão em volta da gente, depois é a gente. Só que a gente precisa entender que para que nós possamos dar toda a assistência àqueles que estão à nossa volta, a gente precisa estar respirando. Se a gente correr o risco de colocar primeiro neles, pode ser que a gente não consiga colocar em nós. E aí como é que vai ser? Então, essa noite eu quero dizer para vocês que é uma noite onde o Senhor, de maneira celestial, derramou na frente de cada uma máscara de oxigênio. E Ele está aqui dizendo: eu quero que você coloque primeiro. Hoje é o teu dia. Hoje é o dia de você cuidar de você, porque é necessário que você esteja bem para que você possa cuidar de todos aqueles que estão ao teu redor. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente tem muita dificuldade de compreender isso, porque parece que é egoísmo nosso. Né? Parece, eu sou mãe. É muito estranho a gente imaginar colocar primeiro a máscara de oxigênio para depois colocar nos nossos filhos. Mas se a gente não está bem, se a gente não está conseguindo respirar, se a gente está sufocado, a gente não consegue cuidar de nada e nem de ninguém. E quantas vezes a gente se sente sufocado? Não é? Quantas vezes a gente se sente sem ar? E o Senhor nessa noite está dizendo assim: olha, você precisa cuidar de você. Você precisa olhar para você. Porque daqui a pouco você não vai aguentar. Amém? Quantas aqui estão receptivas para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas essa noite? Glória a Deus. A palavra de hoje, o tema é: Deus não desiste de você. E eu acho que isso é maravilhoso, né? E graças a Deus que Ele não é que nem a gente, não é?
Se tem uma coisa que eu agradeço todos os dias é que o Senhor não é vulnerável como eu sou. Ele não oscila no humor dele como eu oscilo. Mas Ele é fiel em todas as coisas. E Ele decidiu nos amar. E Ele nos ama o tempo todo. E a gente pode dizer assim, poxa, mas se Deus nos ama o tempo todo, por que isso e aquilo? Poxa, eu tenho um histórico tão duro, tão difícil, aconteceram coisas, poxa, que se Deus é tão bom assim, vamos falar sobre isso? São questões, não são? Que vêm, por que isso aconteceu comigo? E a palavra de Deus, que é o nosso guia de vida, aqui a gente entende que Deus nos criou, Ele que nos fez. A palavra de Deus diz em Gênesis, no capítulo 1, que Deus criou todas as coisas. E Ele criou o homem. E eu digo que aí Ele fez um rascunho e depois disso Ele fez a obra-prima, que é a mulher. Ele começou pelo homem só para dar uma, né? Aí a obra-prima mesmo fomos nós. Brincadeiras à parte, mas o Senhor realmente caprichou quando Ele fez a mulher. E Ele gostou muito, e Ele se alegrou muito. E a palavra de Deus diz que de tudo aquilo que Deus criou, aquilo que Ele mais se alegrou foi quando Ele criou o homem e a mulher. E Deus então deu uma orientação. Ele se encontrava com o homem e com a mulher no jardim do Éden, num lugar incrível. E Deus deu autoridade para que eles pudessem estar ali, desfrutando de todas as coisas. E Deus disse assim, a gente conhece essa história, mas a gente precisava se lembrar dela para que eu possa te responder o que eu tenho da nossa pergunta picante, uma pergunta difícil. Deus então orientou e falou assim, olha, você pode desfrutar de tudo, você pode fazer tudo. A única coisa que eu te peço é que você não coma desse fruto. E sabe, amadas, o Senhor nos fez, Ele não nos fez como robozinhos, que foi programado para obedecer a Deus. Porque seria muito frustrante para Deus uma obediência obrigatória, porque Ele nos fez. Ninguém gosta de alguém, eu não sei, eu não gosto que ninguém seja obrigado a gostar de mim. Eu não gosto que ninguém que esteja ao meu lado esteja por algum tipo de obrigação. É difícil receber esse amor. Eu gosto de receber e recebo o amor daqueles que decidem estar comigo, porque me amam. E quando o Senhor nos fez, Ele nos fez com essa coisinha chamada livre-arbítrio, que é um poder da escolha. Então, Deus se apresenta para o homem e Deus diz assim para o homem, olha, eu quero estar aqui com você todos os dias. E a palavra de Deus diz que ele ia se encontrar no jardim todas as tardes. E era muito gostoso. Até que um dia veio uma serpente, seduziu Eva, falou com Eva, jogou um papo em Eva, e Eva comeu daquele fruto e deu para Adão, e Adão comeu do fruto, e eles decidiram então escolher o teu próprio caminho. Eles decidiram então desobedecer a Deus. E a partir desse momento o pecado foi instalado no coração do homem, porque ele passou a ter o conhecimento do mal. Então, queridos, queridas, nunca foi plano de Deus que a maldade existisse. O plano original do Senhor é que nós pudéssemos estar no jardim com Ele o tempo todo, desfrutando da bondade dEle. Mas a gente como homens, nós como seres humanos representados ali como Adão e Eva, escolhemos a desobediência. E a gente pode dizer, poxa, mas se eu fosse Adão e Eva, eu faria completamente diferente. Será? Quantas vezes a gente desobedece? Quantas vezes a gente sabe o caminho que a gente deve trilhar e a gente acaba fazendo um outro? Não é? Mas Deus, no amor dele, no amor que ele tem, que ele depositou
impactou nas nossas vidas. Olha isso, que tremendo. Há algo muito curioso, porque quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, Ele disse assim, é algo muito sutil na palavra, que pode passar muito despercebido, mas diz assim, e eu os fiz à nossa imagem e semelhança. E é muito interessante porque Deus então diz a nossa. Porque quando o Senhor criou o homem e a mulher, Ele já era triuno. Existia uma trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso que Ele diz assim, a nossa imagem e semelhança. Então Jesus estava ali no momento da criação, e Jesus então desfrutava desse trono de glória de Deus. Ele era glorioso, Ele era poderoso, Ele era Deus, era um só, era triuno. Mas quando o homem decidiu desobedecer, ele se afastou de Deus, e Deus se entristeceu com isso de maneira muito profunda. E Deus então decide se fazer carne. Olha só, queridas, olha a profundidade disso. Deus decide se fazer homem, Deus decide se tornar homem, porque um homem teria que fazer o que Adão, o primeiro homem, não conseguiu. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele é o segundo Adão. Porque Ele tinha que vir como homem e receber a direção de Deus, dizendo assim, me obedeça em tudo. E Jesus veio, e Ele teve uma vida santa, uma vida completamente santa. Uma vida completamente imaculada, sem nenhum resquício de pecado. Ele foi concebido por Maria através do Espírito Santo de Deus. Deus, o Senhor, demorou mais de 2000 anos para escolher a mãe de Cristo, e escolheu uma mulher incrível, linda, temente ao Senhor, que amava o Senhor, que se dispôs a passar por vergonha, porque ela era uma menina de 15 anos, há 2000 anos atrás, engravidou, e teve que enfrentar toda uma sociedade, porque como assim, não era nem casada? Mas o Senhor também colocou do lado dela um homem, seu noivo José, que no momento que recebeu a notícia, deu uma, opa, como assim? Como você está grávida? O que é isso? Nunca aconteceu nada aqui, você está grávida? E aí esse homem dormiu, e o Senhor veio, um anjo falou com ele, e falou que aquele filho era da parte dele. E aí nasceu então Jesus Cristo de Nazaré. E a orientação que o Senhor deu ao primeiro Adão, Ele cumpriu. Quando nós ouvimos dizer Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a gente já parou para entender o que essa frase significa? Que Ele foi um Cordeiro puro, santo, que através da obediência de Cristo, Ele nos resgatou. Como homem, como carne, Ele sofreu todas as tentações. Ele sofreu tudo que uma carne humana possa sofrer de tentação. E mesmo em meio a tudo isso, Ele resistiu a todas elas. E Ele se entregou em amor a mim e a você. E Ele então instituiu um novo mandamento. E Ele diz assim: amai a Deus acima de todas as coisas,
e amai ao próximo como a ti mesmo. Eu dei essa volta toda com vocês para responder aquela primeira pergunta. Se Deus é realmente bom, por que é que coisas ruins aconteceram na minha vida? Queridas, tudo que Deus gostaria era que as pessoas o amassem acima de todas as coisas e que amassem ao próximo como a si mesmo. Ele entregou a vida dele por isso. Ele se entregou em amor por nós. Então, quando nós falamos que Ele nos ama, é porque Ele já provou da maneira mais profunda que alguém pode provar um amor por alguém, foi o amor de Cristo Jesus na cruz por nós. Porque nós podemos dizer assim, olha, existem muitas pessoas que podem morrer por amor, mas nenhum viveu por amor. Porque Ele não só morreu por amor a nós, mas Ele teve uma vida de 33 anos de amor a nós. Imaculado, santo. E por isso que a palavra de Deus diz então que através do sangue dele, inocente, derramado por nós, nos purifica, nos limpa. É por isso que Jesus Cristo para nós é o centro, porque a palavra de Deus também nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, a palavra diz, chega ao Pai se não for através dele. A gente ouve que todos os caminhos levam a Deus, mas queridas, eu preciso dizer isso para vocês. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai se não for através dele. Então, eu não poderia deixar que você saísse dessa noite sem você entender que o amor de Deus por você é profundo. Que se você receber o senhorio de Jesus na tua vida e falar, Jesus, obrigado pelo teu sacrifício, que me perdoa, que me lava, que me reconecta. A palavra de Deus diz que existia, por causa do pecado, uma separação entre homem e Deus. O pecado separou o homem de Deus, e a palavra diz que ele veio resgatar, nos reconectar a Deus. Não era essa a palavra que eu tinha para vocês. Eu não estou falando absolutamente nada do que está aqui, porque o Espírito Santo foi muito claro dizendo que nessa noite eu precisava falar para alguns corações aqui que têm questionado o amor de Deus. Que têm questionado em teu coração esse amor, porque está muito difícil, está muito duro algumas situações. E eu quero dizer para você que tem se sentido dessa forma, de que o Senhor, Ele anseia profundamente estar com você, te resgatar desse lugar, se revelar no amor dEle pela tua vida, te segurar na mão e falar, filha, vamos lá, estamos juntos. Eu estou aqui para dizer para você que o Senhor lamenta profundamente toda a maldade e a injustiça que já aconteceu na tua vida. De que não faz parte do plano dele e de que ele sofre junto com a gente todas as vezes que alguém faz algo de errado. Deus sente, porque ele se entregou por nós, porque ele fez tudo o que ele podia fazer. E a humanidade a cada dia tem se distanciado do amor de Deus. E queridos, quando a gente está longe de Deus, há uma capacidade gigantesca dentro do ser humano de ser muito ruim. Eu preciso dizer para vocês que existem dois reinos, infelizmente. O reino de luz e o reino das trevas. Que existe sim também uma força do mal.
Existe. Eu não posso esconder isso de você. Mas o que eu posso te dizer é que a palavra de Deus nos garante que nós somos mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Amém? Nós somos mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Em Mateus, no capítulo 14, se você trouxe a Bíblia, eu queria que você abrisse. A gente não vai demorar. Eu sei que tem algumas que vieram direto do trabalho, que estão com fome, tem um cafezão nos esperando. Eu já vou terminar. Mas eu queria que você estivesse só um pouquinho atenta aqui a tudo que o Senhor tem para falar para você nessa noite. Amém? Amém? Vocês estão aqui? Estou vendo muitos rostos cansados. Mateus 14, versículo 22 ao 30. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submerger, a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Existe um personagem, um homem da Bíblia, da palavra de Deus, um apóstolo chamado Pedro. E Pedro, ele é um homem, um apóstolo, do qual é muito difícil você não se identificar com ele. Eu acho que de todos os apóstolos, Pedro, ele era o apóstolo mais humano. E ao mesmo tempo mais ousado. Então imagina comigo, Jesus então estava ali. E os apóstolos entram no barco, Jesus fica sozinho. E no meio da madrugada, começou um vento, uma tempestade. E no meio desse cenário, uma pessoa andando sobre as águas. Fantasma. O que é isso? E Jesus diz assim: não, sou eu. E Pedro prontamente, olha que loucura isso, olha que loucura. Quando a gente para, às vezes a gente lê as coisas e a gente não para pensar, mas pensa na ousadia, na fé dessa pessoa. Mas assim, nunca que eu faria um negócio desse. Ah, é, Jesus? É o Senhor? Então se é o Senhor mesmo, manda eu ter aí com o Senhor. Eu ia falar assim, no máximo eu falaria: ai, Jesus, que bom, acalma o vento, o mar, vem aqui no barco, fica com a gente. Mas Pedro não, de maneira muito ousada, e Jesus fala: então vem. E a palavra de Deus diz que Pedro então sai do barco e começa a dar passos, e ele anda sobre o mar. E queridas, existem momentos da nossa vida que parece que a gente está turbinada de fé.
Existem momentos da nossa vida que a gente está... eu vou conseguir, nós vamos conseguir, vai dar tudo certo, eu tenho fé, o Senhor é comigo, o Senhor vai à frente, o Senhor deu a direção, e a gente está turbinada, e a gente está ousada, e a gente está que tá, e tal, e a gente anda sobre as águas, e Jesus fala, vem, e a gente vai, e está tudo muito incrível, mas de repente, a gente começa a olhar as circunstâncias, a gente começa a olhar para os ventos, a gente começa a olhar para o vendaval, a gente começa a olhar para a escuridão, a gente começa a olhar para aquela água que a gente está andando, e o medo toma conta da gente e a gente afunda. E parece que toda aquela fé, que toda aquela coragem, sumiu. E é tão lindo, a palavra é, Deus não desiste de você. Porque Jesus naquele momento, Ele poderia ter dado uma lição, ter falado, mas a palavra de Deus diz que Jesus prontamente, Ele falou, Jesus, prontamente, Ele estendeu a mão e Ele levantou Pedro. Ele acalmou o vento, eles entraram no barco, ele só falou, gente, vocês estão com pouca fé. Queridos, Jesus entende. Jesus consegue entender esses momentos que a gente fraqueja na nossa fé. Jesus consegue entender momentos que a gente parece que não está conseguindo. Jesus consegue entender que existem momentos que parece que o vendaval vai realmente nos afundar. Um pouquinho mais para frente, Mateus 16, do versículo 13 ao 24. Esse mesmo Pedro, que nos representa muitas vezes, em muitas situações, pelo menos a mim ele representa muito. Diz assim, indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus está ali, ele estava ali, ele pergunta aos seus discípulos, quem diz que o povo está dizendo que eu sou? Né? O que o povo está dizendo por aí que eu sou? E aí eles falaram, olha, uns estão dizendo que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. Aí Jesus pergunta, mas e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro. Tinha que ser Pedrão, né? Pedro chega e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-eis a chave do reino dos céus. O que ligardes na terra será ligado nos céus, e o que desligardes na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissera ser ele o Cristo. Então quer dizer, num outro momento, Jesus pergunta e Pedro de maneira reveladora, sendo usado, sendo boca de Deus, diz para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, olha, isso veio do Espírito. E saiba que através de você, a minha igreja será estabelecida. E aí continua. Vamos até o 24.
Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, então ali, Jesus começa a falar de como ele seria morto, de como ele morreria. E aí Pedro chama Jesus de canto e fala, ó, Jesus, precisamos conversar aqui. Chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, olha só, que sem noção. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Como é que pode? Uma hora, né? Ele ser boca de Deus, e outra hora, ele ser boca de Satanás. No mesmo capítulo, minha gente. Ali isso mostra essa vulnerabilidade do homem, essa instabilidade, porque ele estava se achando. E é um problema, né? Quando a gente começa a se achar. Então, primeiro, Pedro se encontra com muita fé, de repente a fé dele se abala. De repente, Pedro se encontra num momento de convicção e boca de Deus, e o Senhor o aprova. E aí, de repente, num outro momento, Pedro se encontra falando asneira. E o foco aqui não é Pedro. O foco aqui é como o Senhor tratava com as limitações de Pedro. Como o Senhor não deixava de amar Pedro, mesmo em meio a essas oscilações. E aí eu não vou poder ler para vocês porque vai ficar muito longo. Mas existe um terceiro momento. O momento onde Jesus está ali, nos seus últimos momentos de vida. Jesus está ali já se preparando para ser entregue. E Jesus fala assim, vocês vão me abandonar. E Pedro, claro que vai ter que se manifestar nessa hora, fala, Jesus, mas jamais, eu não te abandono de jeito nenhum. Não tem situação, não tem circunstância, não tem nada que possam fazer para eu te abandonar. Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele fica inconformado e fala, imagina. Então Jesus foi ser crucificado e aí Pedro está ali no meio, uma mulher olha e fala assim, olha, esse daí é um deles, ele fala igualzinho àqueles. Ele fala, não, eu não sou. Imagina, não sou, não tem nada a ver com eles não. E aí numa outra circunstância, falam, olha, nós estamos te reconhecendo, você é um deles. E ele promete nessa hora, eu prometo, eu juro, eu não tenho nada que ver com eles. E aí ele nega pela 3ª vez. E a palavra diz que quando ele termina de negar, o galo canta. E quando o galo canta, ele se lembra das palavras de Cristo. E a palavra de Deus diz que ele se arrepende profundamente. Queridas, quantas vezes a gente faz esse tipo de promessa, mas quando vem as circunstâncias, a gente dá uma negada, não é? Quantas vezes quando parece que a gente quer fazer na força do nosso braço e dar um jeitinho, a gente acaba negando aquilo que Ele tem nos aconselhado a fazer, aquilo que é o correto, aquilo que é o certo, aquilo que é o melhor a ser feito. E a gente fala assim, não, eu vou fazer do meu jeito. E a gente dá uma certa ignorada naquilo que Jesus quer para as nossas vidas. Mas aí Jesus é crucificado. E Jesus então ressurge ao 3º dia.
E um anjo vai de encontro às mulheres e dá a notícia. E Jesus então se encontra com essas mulheres e Jesus diz assim: vai avisar aos meus. Olha isso, olha esse Jesus, é esse Jesus que eu quero que você entenda quem Ele é. Porque Jesus não tem o nosso coração. O nosso coração é um coração rancoroso, o nosso coração é um coração que se enche de mágoa. Mas o coração de Cristo é um coração que está sempre disponível a perdoar, a aceitar, a estender a mão, a acreditar. Ele não desiste. E ele diz assim para as mulheres, e avisa Pedro. Eu quero ter com Pedro. E aí ele ressurreto já, se encontra com Pedro. E ele diz: Pedro constrangido de tudo que fizera, de ter negado Cristo, aquele que ele caminhou, que ele viu tantos milagres, que ele testemunhou de tanta coisa incrível, de tanta coisa linda, das multiplicações do pão, do peixe, ele andou sobre o mar, foram tantas coisas que Pedro viveu ali, e ele constrangido, Jesus olha e fala assim: Pedro, tu me amas? E ele, pelo primeiro momento, pela primeira vez da vida de Pedro, ele não age de maneira impetuosa na resposta dele. Ele não age de maneira superficial, ou no ímpeto, no impulso, sanguíneo como ele era. Ele diz assim, eu creio que ele pensou, de tudo que eu fiz até hoje, eu não tenho certeza se eu amo. Porque quando a gente vê, no original, Deus fala assim: Pedro, você me ama? No original fala assim, você me ágape. Ágape é um amor de Deus, é um amor sublime. E ele fala assim, eu te filéu. Filéu significa, eu gosto de você. E aí o Senhor pergunta assim para ele, Pedro, você me ágape? Ele fala, eu te filéu. Aí o Senhor pergunta assim, Pedro, você filéu, você gosta de mim? Jesus entende ali que ele está constrangido. E ele fala, Senhor, eu gosto do Senhor, eu gosto do Senhor. Ele fala então, Pedro, sobre você, aquela palavra que ele entregou para Pedro, que iria estabelecer a igreja, essa palavra é afirmada no coração de Pedro. E Pedro, minhas amadas, na primeira reunião de Pedro, na descida do Espírito Santo, que Pedro foi o fundador da igreja de Cristo. Eu não sei se você sabe disso, mas ele fundou, foi sobre a pedra de Jesus Cristo. Pedro estabeleceu a igreja de Cristo. E a palavra de Deus diz que a sombra de Pedro curavam as pessoas. Aonde ele passava, a sombra dele. O que eu tenho que aprender com toda essa história? Muito mais do que entender de Pedro, eu tenho que entender desse Deus maravilhoso. Sabe por quê? Porque muitas vezes o inimigo quer nos acusar e dizer, olha, porque você falhou, porque você não teve fé, porque você fraquejou, porque você negou, você não é digna mais. Você não é digna desse amor de Deus. Eu não sei se você já teve essa sensação dentro de você pelas tuas falhas, mas eu estou aqui dizendo para você essa noite, o Senhor não desiste de você. Ele te ama profundamente, apesar dos pesares. É obviamente que na nossa caminhada com o Senhor, assim como Pedro, existe um momento que a gente amadurece. Existe um amadurecer. Pedro teve que aprender as duras penas e amadurecer, e ele amadureceu. Vai chegar esse momento nas nossas vidas onde a gente vai amadurecer um pouco mais. Mas isso também não é garantia de que tem horas que a gente vai olhar para a tempestade e temer um pouco ela. Mas
Mas eu quero dar essa injeção de ânimo em vocês hoje, dizendo que essas palavrinhas dentro de você, que tentam te acusar, dizendo que você é uma mulher de pouca fé, de que você é uma mulher que não vai conseguir, de que Deus é um Deus muito distante, que Ele não está preocupado com você. Eu estou aqui nessa noite dizendo que Ele te ama e que Ele não desiste de você. E a palavra de Deus diz, para encerrar e a gente poder tomar o nosso café, que existe algo muito importante que a gente precisa fazer para que o Senhor de fato segure nas nossas mãos e nos conduza. É quando a gente faz uma oração confessando Ele como Senhor, reconhecendo essa obra da cruz que eu disse para vocês, dizendo: Jesus, vem tomar conta de mim. Essa oração é a oração mais importante que a gente pode fazer na nossa vida, entregando as nossas vidas ao Senhor. Então eu queria convidar você a baixar a tua cabeça, colocar a mão no teu coração nesse momento. Oh, papai, olha aqui por nós, Senhor. E eu queria perguntar para você que está aqui nessa noite, se você gostaria de fazer essa oração, recebendo, convidando Jesus para fazer parte da tua vida, do teu dia a dia. Se você gostaria de receber o Senhor Jesus na tua vida, eu gostaria que você levantasse a tua mão onde você está, para eu orar com você. Eu quero orar por você. Amém. Tem mais alguém? Amém, 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 amém. Amém. Podem abaixar. Eu quero fazer algo aqui especial com vocês que levantaram as mãos. Não é para te constranger, mas é que eu quero mesmo orar por você e pela tua vida. Orar com você, orar por você. E eu quero que você acompanhe essa oração. Então eu quero convidar você que levantou a tua mão. Vem aqui na frente para eu orar com você. Vem aqui repetir essa oração comigo. É rápido, é muito rápido, mas vai ser a oração mais importante da tua vida. E se você está aí do lado de alguém que te convidou, vem com essa pessoa junto. Vem com essa amada. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Posso pedir para vocês se abraçarem assim, ó? Todo mundo, todas juntas aqui, porque é uma noite muito especial, muito marcante. Oh, Senhor. Queridas, repitam assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu quero confessar com os meus lábios que o Senhor é o meu Salvador, é o meu resgatador. Obrigado pela tua obra na cruz, pela minha vida. Obrigado, Jesus, que o Senhor nessa noite, através do teu sangue puro, imaculado, está perdoando todos os meus pecados. Passa o teu sangue, Jesus, sobre a minha vida, sobre as minhas emoções, sobre o meu coração, sobre a minha mente, e me lava. Eu quero viver uma novidade de vida ao seu lado. Jesus, abre os meus ouvidos espirituais para que eu possa ouvir a tua voz, a tua direção, porque eu quero andar segundo a tua vontade. Eu quero essa paz, eu quero esse amor, eu quero viver no propósito
da minha existência. Revela o teu amor a mim. Segura na minha mão e não larga mais, Jesus. Amém. Queridas, eu quero orar por vocês agora. Continue com os teus olhos fechados, Pai. Oh, Senhor, eu te louvo por cada mulher aqui, Pai, por cada vida que está aqui, Senhor, nessa noite. Que eu sei, Senhor, que foi uma noite que o Senhor as trouxe, Senhor. Eu sei que foi uma noite, Pai, onde o Senhor tinha já na tua agenda preparado para se revelar a essas mulheres, Pai. E o Senhor conhece a realidade de cada uma delas. O Senhor conhece o coração de cada uma delas. E eu te peço, Pai, cuida das tuas filhas, Senhor. Sê com as tuas filhas, Deus. Proteja-as. Ajuda-as, Deus, nas dificuldades, Pai. Nos vícios, Pai, a se libertarem, Pai, nas machucaduras, Senhor, internas, Pai, nos traumas, nos medos, Pai. Oh, Senhor, cura as tuas filhas, Pai. Põe tua mão de amor, Senhor, e revela-te a elas, Deus, de maneira poderosa, de maneira grandiosa, Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor. E nós já te agradecemos, Pai, na certeza, Pai, de que o Senhor vai responder. E coloque também pessoas, mulheres, que possam caminhar do lado delas, aconselhando, conduzindo, todo tipo, qualquer situação, questionamento, dúvidas. Que o Senhor possa estar levantando mulheres que possam estar, Senhor, sendo ali, Pai, coluna na vida dessas mulheres, Deus, para que elas não se sintam desamparadas, Deus, mas que elas possam se sentir, Pai, acolhidas no teu amor, na tua presença. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.